pelo pai em casa. Ele começou a refletir. Na casa do meu pai, todos passam bem. E eu aqui padeço de fome. Ele começou a refletir em seu estado degradado, mulambento, mal cheiroso, maltratado, quando toda a sua fortuna acabou. Diz Lucas que ele teve vontade de comer a comida que os porcos comiam, que era uma ofensa para um judeu até cuidar de porco, quanto mais comer comida de porco. Não sei se vocês conhecem aqui um feijão chamado fava. É um feijão branco, né? Eu tinha um conhecido que ele gosta muito daquele feijão, come bem aquele feijão. A mulher dele disse: isso é comida de porco, que meu marido está comprando para casa. Ele comia bem comida de porco. É a fava. E era boa comida de porco. Imagina um judeu comendo comida de porco. Um judeu que era proibido de comer porco, comendo comida de porco. Irmãos, quando olhamos para essa realidade de mundo, quando olhamos para essa realidade da carência humana de Deus, Cristo mostrando 3 tipos de morte. Ele aponta para a pior morte, a morte do rico. O rico não diz que ele era malvado, não diz que ele era ruim, não diz nada de negativo, só diz que ele era rico, porque ele dava resto de comida para o Lázaro. Mas morreu e foi para o inferno. Esse é o pior estado da morte. Alguém morrer e ir para o inferno. Não vamos para o céu porque somos bons. Vamos para o céu como ato da misericórdia de Deus. Como diz Pedro, não é? No capítulo 1, versículo 3 da primeira carta. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança por meio de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando olhamos para essa realidade, devemos ver que o livro de Hebreus está apresentando Cristo com essa condição: ser misericordioso, mostrando Cristo como sacerdote e mostrando Cristo como o servo de Deus, mostrando Cristo como rei, mas também mostrando Cristo como o grande profeta. Leamos Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 10. Queremos pensar no livro de Hebreus a proposta de Deus no livro acerca da pessoa de Cristo. Quem é Cristo no livro de Hebreus? Primeiramente devemos ver que Deus é um ser incriado e se comunica com as pessoas para que tenhamos a sua palavra completa. Versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes. Deus falou muitas vezes. Vimos no capítulo 41 de Gênesis que Deus falou através de sonhos. Faraó sonhou. Isso não significa que hoje cada pessoa que sonha corra atrás para saber se o seu sonho tem alguma razão espiritual. Se fosse assim, os magos do rei Faraó, eles teriam interpretado sonhos. Portanto, Deus utilizou-se de sonhos para que a sua vontade fosse manifestada, como disse Faraó. O sonho é dupla, porque o Senhor está falando através dele. Então Deus falou por sonhos. Lemos em Números que Deus falou através de uma jumenta. Que coisa feia, o homem perder para um jumento. Não é? Um jumento repreendeu o homem. Por que me bateste 3 vezes? Que te fiz eu? Único lugar onde uma jumenta falou. Eu não sei se aqui todos sabem o que é um jumento. Sabe o que é um jumento? O que é? É um tipo de cavalo de pobre, pode-se dizer, porque o cavalo de rico é cavalo grande, cavalo bem adornado, tá?
E cabrito e jumento é um animal de carga, praticamente mais usado para carga. Ele não é usado com o projeto de ser um animal de pompa, né? Um animal de galhardia, que passasse aquela ideia de poder. Então o jumento não tinha essa finalidade, é para carga. E Balaão foi repreendido por um animal desse, um jumento. Nós vemos que Deus falou através de visões. Encontramos muitas vezes Deus falando através de visões. Então, quando nós lemos o livro de Zacarias, ele é profundamente visionário. Já viu Zacarias? Ele é bem visionário, o livro de Zacarias. Deus mostrando para os olhos de Zacarias o que Deus estava fazendo com o mundo, faria com o mundo, o que Deus ia fazer com o seu povo. Nós vemos Deus falando também através de figuras, como a passagem do Mar Vermelho. A passagem do Mar Vermelho é uma forma de Deus falar, de dizer que Deus tem poder sobre a natureza. Nós vimos Deus falar através do cajado. O cajado falou que Deus pode transformar uma vara seca em algo útil. Para demonstrar então que aquela vara seca seria então uma prefiguração de como Jesus Cristo seria tratado e como ele deveria florescer na vida das pessoas. O cajado que se transformou numa vara útil, uma vara que deu folha, que deu galho, foi a vara de Arão. Também a vara de Moisés foi a vara utilizada para ferir a rocha. Embora Deus não tenha mandado ele furar a rocha, mandou falar com a rocha, mas ele usou a vara. Então, de muitas maneiras Deus falou. Mas essas maneiras que Deus falou antigamente não são mais utilizáveis hoje, porque hoje Deus fala através da pessoa de Cristo. Capítulo 1, versículo 1. A nós, capítulo 2, versículo 2, aliás. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus hoje fala através de Jesus Cristo. Vamos ver então como o livro de Hebreus está apresentando Jesus Cristo nesse versículo, nesse capítulo. Ele é apresentado como resplendor da glória. Ele é apresentado como a imagem expressa de Deus. Imagem exata de Deus. Sabe o que é exato? Sabe o que é exato? Igualmente. Uau! Exato é aquilo que não muda. 2 mais 2 é 4, nunca vai dar 5. É exato. Não é assim que está na Bíblia de vocês? O Filho é o resplendor da sua glória, a expressão ou imagem exata da pessoa de Deus. Um texto que diz que um testemunha de Jeová perguntou a Jesus Cristo onde que está na Bíblia que Jesus Cristo é Deus. Onde que Jesus Cristo é Deus? Porque eles acreditam que Jesus Cristo é o subordinado de Deus, um filho de Deus. Portanto, não é Deus. E é muito fácil achar. Aqui nós encontramos que Cristo é a pessoa exata de Deus. Encontramos então uma demonstração pública de que Deus tomou a forma humana, como está no capítulo 2, no capítulo 1 de Mateus. É o Deus conosco. É Deus que está aqui. Jesus Cristo prometeu a sua presença enquanto a igreja existir. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Portanto, Jesus Cristo é Deus. Então, o livro de Hebreus está abrindo o leque da sua demonstração da pessoa de Cristo, apresentando Cristo como Deus. Mas nós podemos também ver que Paulo apresentou Cristo como Deus. Em Atos capítulo 20, versículo 28.
vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu, o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Deus tem sangue? Quando ele encarnou, ele tomou a nossa forma humana. Precisava? Não. Mas quis fazer isso. Porque ele viu que as suas criaturas estavam completamente dispersas, arruinadas, cada um andando pelo seu próprio caminho. É assim que Mateus diz acerca do mundo que Jesus Cristo encontrou. Mateus capítulo 4, versículo 16. Que todo mundo tem para sair das trevas. Versículo 20, 17. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. O único jeito de alguém sair da sua escuridão, de seu analfabetismo espiritual, para alguém sair da sua condição de perdido, só através do arrependimento. O livro de Hebreus está mostrando essa necessidade de todo pecador olhar para Jesus Cristo assim, como Deus. Portanto, Cristo é apresentado como a expressão exata de Deus. Cristo é apresentado como o resplendor da glória de Deus. Ele é apresentado como aquele que faz a purificação dos nossos pecados. Quem é que precisa de purificação? O sujo, o imundo. Precisa de se purificar. Precisa de estar em condições de entrar no reino celestial. Cristo veio exatamente para dar-nos essa condição de entrar no céu. Por isso ele fez a purificação dos nossos pecados. Que modo ele usou? O que ele usou para purificar os nossos pecados? Ele foi castigado no nosso lugar. A outra apresentação de Jesus Cristo é que ele está assentado na majestade das alturas. Cristo encarnado como homem. Cristo fazendo a purificação dos nossos pecados. Cristo sustentando todas as coisas pela sua palavra. Agora está à destra de Deus, como ele disse. Em João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou ter dito, vou preparar o lugar. O lugar de todo pecador no céu está preparado. Basta que esse pecador se reconheça culpado diante de Deus e expresse profundo temor de alguém que nasceu de Deus. Não vamos encontrar entre os nossos amigos conselheiros que nos ajudem. Não vamos encontrar nos nossos livros de matemática, de filosofia, meios que nos ajudem a nos apresentarmos do modo correto diante de Deus. Mas Cristo veio exatamente porque não teria ninguém para fazer isso. Ele precisou de vir. Cristo também é apresentado como melhor do que os anjos. Cristo superior aos anjos, versículo 4. Ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo é superior aos anjos. Os anjos foram criados para glorificar a Deus. Os anjos são criaturas.
Os anjos foram criados para que Deus os utilizasse para o seu louvor. A mesma finalidade que o homem foi criado. Conforme vemos em Efésios capítulo 2, as quais nos preparou para que andássemos nelas. Fomos criados em Jesus Cristo, ou seja, ao crermos em Jesus Cristo, nós recebemos uma nova criação. Ao recebermos Jesus Cristo, nós nascemos de novo. Ao recebermos Jesus Cristo, nós estamos nos sujeitando a andar com Cristo, a sofrer por Cristo, a pagar o preço que vamos ter para demonstrar publicamente que nós somos crentes. Mesmo sofrendo as pilhérias dos colegas. Aí solta um monte de palavras feias para crente. Aí começa a botar defeitos dos maus crentes e colocando você no meio dos maus crentes também. Você fica misturado com todos eles, como se você estivesse entre os piores também. Eles são pilhérias para passar a ideia de que você precisa ter vergonha do seu Salvador. É ruim, mas ao mesmo tempo nos privilegia, porque nós somos abençoados quando sofremos por causa desse Cristo. Me lembro bem que eu trabalhei numa olaria. Olaria é um trabalho de fazer tijolo muito rústico. Eu não sei se está melhorado agora, mas nós andávamos mais ou menos uns 20 metros em cima de uma tábua que balançava, e uma bola de barro de mais ou menos 50, 60 quilos na costa, para colocar no caminhão em cima do areal. E era um trabalho muito pesado para garotos de 15 anos, 14 anos. Muitos de nós fazíamos esse trabalho. E chegou uma hora então que parecia a hora da folga, né? Cambada de colega paravam numa mercearia para tomar sua cachaçada e comprava uma garrafinha de Coca-Cola para tirar o gosto. Esse bicho era tão bom para que tirar o gosto, né? E está aqui então o Bíblia. Aqui tem o Bíblia. Não dá Coca-Cola para ele, porque se ele tomar Coca-Cola, ele não vai querer tomar cachaça. Ele não vai querer tomar cachaça se ele tomar Coca-Cola. A Coca-Cola não é para beber, Coca-Cola é para tirar gosto só. Então não dá Coca-Cola para ele. E o conceito danado, o taberneiro não vendia água, porque senão ele não vendia cachaça, ele não vendia refrigerante. E mentira. E o Carlinho, nesse tempo era Carlinho, tá? Ficou com sede, um tempo, até que apareceu um exemplo. Não, dá um pouquinho de Coca-Cola para esse miserável. Aí me deram um pouquinho de Coca-Cola. Foi minhas primeiras experiências do que é sofrer por conta de Cristo. Minhas primeiras experiências, abrindo os olhos do mundo, quando eu vi então como brincando, mas ao mesmo tempo fazendo grandes perversidades contra Deus. A coisa não mudou, ela continua assim, pior que agora a mídia, ela está depravando Jesus Cristo, apresentando Jesus Cristo completamente diferente do como Hebreus está apresentando. Completamente diferente. E o Cristo que nós conhecemos é esse apresentado no livro de Hebreus. Então Cristo é superior aos anjos, porque ninguém recebeu o nome de Filho de Deus que não seja Jesus Cristo. Versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais tu és meu filho? Meu filho, Jesus Cristo, quando encarnou, quando tomou a forma de pessoa, ele assumiu a condição de Filho de Deus, embora também seja Deus. Mas ele sujeitou-se à condição humana. Que vergonha você ter que se humilhar, se rebaixar de tal modo para pessoas indignas de qualquer valor. Foi isso que Cristo fez. Nós que gostamos de estar por cima, no ápice dos outros, nós que gostamos de nos apresentar como pessoas que temos poderes dos outros, nós não gostamos de nos humilhar diante
Me bateu no papo também. Me falou mal também. É fácil, todo mundo faz. A Cristo é diferente. Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 9. Pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo superior. Cristo humilhado. Cristo, com toda a sua glória, deixou a sua glória para vir aqui. Podemos dizer então que Jesus Cristo é o grande missionário que deixou a sua pátria celestial para vir aqui. É assim que o livro de Hebreus apresenta Jesus Cristo. Irmãos, também o livro de Hebreus está mostrando que Jesus Cristo está entronizado na glória no versículo 6. E novamente o introduziu primogênito do mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Que beleza quando encontramos essas características de Jesus Cristo superior a qualquer líder religioso que você pense. Não tem igual. Não tem nenhum líder religioso que seja comparável a Cristo, porque é o único que enche, que supre as necessidades humanas. Cristo também é apresentado no livro de Hebreus como superior a Moisés. Ele é superior a Moisés. Hebreus capítulo 3, versículos de 1 ao versículo 3. Cristo superior a Moisés. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai. Irmãos, preste atenção que essa palavra ela está chamando-nos a refletir. Quem é ele? Considerar Jesus Cristo. Pensar em Jesus Cristo. Aí você olha para trás, você vê então que Abraão, quando saiu da terra de Ur dos Caldeus, ele levou uma mala com ele. Qual é o nome da mala? Sabe? Pulou. Levou uma mala com ele. Uma mala sem alça. Pense no trabalho que o Ló deu para Abraão. Ló foi preso. E Abraão foi buscar o Ló. Lembrando da promessa que Deus fez para ele. Ló não foi buscado só porque Abraão era um bonzinho. Foi lembrando da promessa que Deus fez por ele. Ele considerou a promessa que Deus fez para ele. Então nós temos que considerar Jesus Cristo em função das promessas que Ele nos faz. Devemos que levar em conta aquilo que Jesus Cristo fala para nós. Que Deus nos ama por conta do amor que Jesus Cristo nos dispensou. Então, o livro de Hebreus está mandando nós fazermos uma consideração acerca de Jesus Cristo. O capítulo 1 exalta a pessoa de Jesus Cristo com essas características que nós acabamos de ver. E o capítulo 3 exalta Jesus Cristo como maior autoridade sobre Moisés, porque Moisés é visto pelo judeu como pai da nação. Porque Moisés foi quem deu a lei do povo judeu. Eles praticamente adoram Moisés. Se o corpo de Moisés tivesse colocado no lugar visível, Moisés seria então teria a sua imagem exaltada como digna de adoração. Mas Deus não permitiu que Moisés a sepultura de Moisés fosse encontrada até hoje. Exatamente para que Moisés saísse do fogo. Saísse da perspectiva da vida e Cristo ficasse para trás de Jesus Cristo. Ainda assim, para o judeu, Moisés ainda é melhor do que Jesus Cristo.
Mas o escritor do livro Hebreus está apresentando Cristo como superior a Moisés. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Jesus Cristo tem mais honra do que Moisés, porque Moisés é servo de Deus, como eu e você. Moisés é nosso irmão na fé. Não dignificamos Moisés, mas a nossa dignidade vai para Jesus Cristo, que orientou Moisés para que fizesse tudo conforme Deus mandou. Imagine. Não sei quantos de vocês já leram os capítulos de Hebreus de 25 a 30. Quem já leu? Vocês prestaram atenção que é chato ler aquilo? Não é mesmo? Hebreus, Êxodo, capítulos de 25 a 30. Parece assim tão chato quanto ler genealogia. Mas ali você vê a figura de Cristo sendo apresentado naquelas imagens. Eu espero que vocês tenham gosto de ler esses capítulos. Porque ali Cristo está sendo apresentado naquelas imagens. E como só Jesus Cristo substituiu tudo aquilo, todas aquelas figuras. Moisés, quando desceu do monte, ele já veio com aquela estrutura de orientação toda para dar para o povo, escrever para o povo. Ele teria que lembrar tudo. Ele não podia esquecer de nada. Por isso, em cada fim de capítulo está escrito: Moisés fez conforme Deus mandou. Moisés fez conforme Deus mandou. Ele teria que lembrar. Todo o livro de Levítico, Moisés teria que lembrar para escrever. E quanta luta a gente tem para aprender um versículo, memorizar um versículo? Já notaram? Como você é questionado que os seus colegas não conseguem dizer um versículo para combater as heresias, as mentiras que ele fala de você, de mim. Temos que ter a Bíblia memorizada, até para nós respondermos de modo adequado, biblicamente, os questionamentos que nós temos todo dia. Então, Cristo é superior a Deus. A superioridade de Moisés é apresentada exatamente porque Moisés precisa ser ouvido. Moisés precisava ser ouvido. A lei precisava estar no coração. Hebreus capítulo 3, versículo de 7 ao versículo 9. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração e não conheceram os meus caminhos. Mas eles teve que suportar o povo que ele tirou escravo do Egito no deserto. Quantos anos? 40 anos. E nós não queremos suportar as pessoas nem uma hora. Que chato, que coisa para lá. Chega de chato. Chega de chato. O chato vai chegando, todo mundo vai sair. Moisés teve que suportar os chatos 40 anos. E ainda perdeu o privilégio de entrar na terra por conta de chatos, ele disse. Se Moisés teve tanta paciência com o povo tão ruim, Jesus Cristo aparece como aquele que tem longanimidade. Muita paciência. Por isso ele se identificou como manso e humilde de coração. Não está o resto aqui. Mas só vinde a mim, todos que estáis cansados, eu vos enviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
Ele apresentou a sua humildade só em palavras. Ele apresentou a sua humildade pagando o preço, sofrendo os nossos pecados. Portanto, Moisés, esse período que ele fez. Hebreus capítulo 3, versículos 14 e 15. Tendo nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quem ouviu Moisés não poderia endurecer o coração para ouvir. Muito menos quem ouve Jesus Cristo. Não pode endurecer o coração para ouvir. Porque a consequência de endurecer o coração para Cristo está exatamente em Hebreus capítulo 2, versículo 3. As consequências de endurecer o coração para Cristo. As consequências de não nos aplicarmos a aprender de verdades espirituais da Escritura. Tem um preço muito alto para nós pagarmos. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? A palavra de Deus é confirmada pelos que ouvem essas verdades. A verdade acerca de Cristo. Cristo também é apresentado como sacerdote por excelência. Hebreus capítulo 5, versículo 22. Um superior sumo sacerdote. Todo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e dos errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Esse é o trabalho do sacerdote. Esse é o trabalho da igreja. Mas onde é que está, então, a supremacia de Cristo como sacerdote? Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação de todos que lhe obedecem. Jesus Cristo, o autor da eterna salvação de todos que lhe obedecem. Portanto, não podemos confiar na nossa bondade. Não podemos confiar na nossa glória. Não podemos confiar nas nossas qualidades morais. Nós somos, por natureza, seres imorais. Por natureza, nós somos imorais. Por melhores que pareçamos ser. A nossa moralidade, ela só tem valor quando nós olhamos para a moral de Jesus Cristo. Jesus Cristo é justo, é um aspecto moral de Deus. Então Deus constitui a seus filhos criados espiritualmente como justos. Mas a nossa justiça é diferente da justiça de Deus. Que a justiça de Deus, ela é integral. A justiça de Deus, ela é absoluta. E nós recebemos justiça por imputação sem méritos. Sem méritos. Somos respeitados ou vistos como Deus como justos pelo tanto que Cristo sofreu para nos justificar. Por isso lemos em Romanos 5:1, justificados, pois pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é o sumo sacerdote que compadeceu-se das nossas fraquezas. Viu que nós olhamos em Mateus capítulo 4:16, o povo que estava na sombra da morte raiou-lhes a luz. E Cristo viu o mundo assim. Para que o mundo seja diferente, foi necessário então que Cristo viesse para resolver o problema da morte. Continuemos lendo o versículo de 7 a 8.
o qual Jesus Cristo, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Jesus Cristo sofreu. E nós somos tão melindrosos por sofrimento. Como nós olhamos para o sofrimento, às vezes, culpando Deus de sofrer. Por que esse Deus de vocês não resolve o problema da fome? Por que esse Deus de vocês não vê o problema das drogas? Tanta gente drogada, ricos e pobres drogados. Por que o Deus de vocês não resolve o problema das guerras entre os homens? Por que o Deus de vocês não resolve a situação de tanta gente que paga alto para passear no cruzeiro de paz e no navio naufrágio? Aconteceu com o Titanic, não foi? Numa viagem de paz, por que Deus não evitou tanta mortalidade? Deus é culpado? O que Deus tem a ver com isso? A única coisa que Deus tem a ver com isso é que Ele castigou os homens, Ele quis fazer com que eu se enxergasse como transgressor. Então alguém pergunta mais, por que uma frutinha condenou a toda a raça humana à condenação? Só uma frutinha. O único pecado do Adão foi comer uma frutinha de lá. E toda a raça humana paga o preço. Diz Paulo. Assim como por um homem entrou o pecado na morte, pelo pecado, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. O mundo vê Deus como culpado, mas não vê Deus como generoso para resolver o problema do culpado. Cristo apresentado no livro de Hebreus como sacerdote, ele é apresentado exatamente como aquele que veio resolver o problema da fome também. Resolver o problema da morte, veio resolver o problema social também. Embora o nosso foco não esteja voltado para aqui e para agora, não esteja voltado para uma vida simplesmente social ajustada, mas uma vida socialmente ajustada com Deus para a eternidade. Então Deus é completo quando realiza suas obras, para resolver os nossos problemas. Hebreus capítulo 2, capítulo 3. Aliás, Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 16. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e dos errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Isso é o sacerdote humano. Agora olhemos para o sacerdote perfeito, Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 4, versículos de 14 e 16. Visto que temos um sumo sacerdote que é constituído para compadecer-se dos errados, oferecer sacrifício pelos errados. Jesus Cristo não veio para ter compaixão de quem ignora a sua pessoa. Cristo veio ter compaixão dos errados. De modo que ele diz que os sãos, ou os sadios, os bons, não precisam de médico. Os bons, os sadios, não precisam de médico. Cristo veio porque viu o mundo sem saúde. Nós somos seres sem saúde desde que nascemos. Somos seres doentes por conta do pecado. Você pode até não saber que está doente. Às vezes vem saber já na hora de morrer mesmo. Eu tive um cunhado que ele morreu pouquíssimo tempo.
Ele adoeceu no final de dezembro e morreu no começo de março, fica no final de fevereiro. Rapidinho, bonzinho. Por incrível que pareça, até perto de morrer parecia que não tinha nada. E as pessoas que bonzinho nunca se foram a médico e morrem de infarto. Ela morreu rápido. Não rápido nada. Ele estava doente há muito tempo e não sabia. Somos seres doentes por conta do nosso ser. Não tem nenhum pecador sadio. Cristo veio por conta dos doentes. O problema é cada um reconhecer que é doente, que é pecador, que precisa de um Senhor, precisa de um Salvador, precisa de ter vida com Deus. Esse é o problema. Porque nós queremos desfrutar desse mundão bacana, colorido. Nós queremos ter um mundo assim que nos deslumbre. Por isso que a gente gosta, eu gosto de viajar. Eu quero conhecer as coisas, conhecer o mundo fora. E pouco sabe do Deus que fez todas as coisas. Pouco se empenha para Deus. Pouco se empenha para conhecer o Senhor da glória. Pouco se empenha para ver na palavra de Deus como Jesus Cristo se dispôs para nos amar. Então vejamos o resto, de 14 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Lembremos-nos que somos batistas. Somos batistas. Nós não somos interdenominacionais. Nós somos batistas. Entendeu? Batista será reconhecido como crente quando ele faz uma confissão pública de fé. Quando ele ouve o Evangelho, se reconhece como um pecador e aceita Cristo como Salvador, como aquele que vai se dispor para evitar com que você ofenda a Deus, que você lute contra Deus, que você tenha uma vida ajustada, amorosa com Deus. Esse é o Salvador que faz. Você aceita como Senhor, porque como Senhor você vai se sujeitar ao seu dono. Você vai se sujeitar ao seu dono. Essa expressão, quando vemos, visto que temos um grande sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Todos nós fizemos uma confissão de fé em Jesus Cristo. Então, firmemos-nos, confiemos nessa verdade de que nós vamos entrar no céu com Jesus Cristo. Quando? Sabemos, por isso, que quanto mais cedo nós aceitarmos o Evangelho, melhor, porque nós não sabemos o dia nem a hora que vamos morrer, como vamos morrer, se vamos ter tempo de morrer. Viu como nós começamos apresentando a morte? A morte é uma realidade, não é fantasia. Então é fácil entender a morte, porque a morte separa o corpo da alma, como também ela pode separar a alma de Deus. O pecador é eternamente de Deus. Então, quando o autor de Hebreus está estimulando-nos até a fé em Jesus Cristo, ele nos estimula que tenhamos uma fé firme, uma confissão firme. A ilustração que Jesus Cristo deu é como alguém que está em cima de uma rocha, onde a tempestade não faz a casa do sapato. Versículo 15. Pois temos um sumo sacerdote pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um comum de nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, a Ele com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Cristo apresentado como sacerdote por excelência, porque Ele é digno de que nós cheguemos diante dEle, porque Ele nos recebe com misericórdia.
Não sei se alguém já definiu o que é misericórdia. Misericórdia é o ato de não condenar aquele que é digno de condenação. Por natureza, todos nós merecemos ser condenados. A misericórdia de Deus nos poupou de sermos condenados. Por isso, o escritor aos Hebreus está apresentando Cristo como misericordioso. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Então, enquanto misericórdia é poupar o condenado que precisa ser condenado, a graça é dispensar ao pecador benefícios espirituais quando precisa ser condenado. Quando precisa ser condenado. Essas realidades, portanto, são apresentadas em Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, é apresentado como superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio levítico. O sacerdote levítico, ele era constituído por homens, e esses homens, eles recebiam benefícios espirituais do povo. Esses homens, eles recebiam o dízimo do povo, eles recebiam oferta do povo, mas eles, como pecadores, também eles ofereciam para Deus o culto de louvor e a sua humilhação por serem homens. Por serem homens pecadores como nós. Eles eram constituídos para ter misericórdia, mas eles também eram alvos da misericórdia de Deus. Por isso, o autor do livro de Hebreus, ele diz que Jesus Cristo é superior à antiga aliança. A antiga aliança era constituída de sacrifício, quando nós vimos ontem na celebração da ceia. A antiga aliança era constituída de um sacrifício onde o pecador era justificado por meio do inocente. Era justificado por meio do inocente. Então Jesus Cristo é o melhor sacrifício. Hebreus capítulo 8, versículo de 1 ao versículo 4. Que o sacerdote de Jesus Cristo é um sacerdote que tem um santuário. Esse santuário é um lugar de adoração. O santuário é um lugar de adoração. Agora, o nosso santuário é o próprio Jesus Cristo. Cristo é o melhor santuário. Vejamos como o livro de Hebreus abre esse leque de comparações importantes para mostrar que a igreja ela tem modos bem mais fáceis de prestar um culto a Deus. Muito mais simples de prestar um culto a Deus. Muito mais palpável do que a aliança antiga de Moisés. Quando que hoje nós poderíamos pegar um cordeiro para sacrificar no nosso lugar? Vai preso. É crime contra o animal. É crime contra o animal. Então, notamos que Deus, na sua providência, ele instituiu um novo rito de adoração 2000 anos antes dessa lei a favor de animal aparecer. Quando que se pensava que era crime matar baleias? É proibido agora, né? Quanto mais pegar um cordeiro, um monte de cordeiro e matar em favor do outro, em favor do meio do seu lugar. Cristo evitou tudo isso. Ele mesmo constituiu esse sacrifício e oferta. Essa é a beleza de nós crermos em Jesus Cristo. Essa é a beleza de nós confiarmos firmemente na confissão que nós fazemos, na declaração de fé pública que nós fazemos a Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo, portanto, nos leva a pensar que todas essas pessoas que constituíram o sacerdócio, todas essas pessoas que foram colocadas como objeto de apresentação até que Cristo viesse, foram pessoas de profunda confiança em Deus. Elas acreditavam nesse sacrifício, elas acreditavam que Cristo viria, elas acreditavam que um dia nós teríamos coisas mais fáceis a nosso favor.
Por isso, o capítulo 2 está apresentando um grupo enorme de pessoas que testemunharam essa verdade. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Hebreus, já leram? É bonito? Vê? Então, são testemunhos públicos de fé que está registrado. Agora, pense você no céu sendo lembrado como uma pessoa de fé. Nós estamos rodeados dessas pessoas. A vida deles não foi fácil. Já leste capítulo 1 de Hebreus, Nito? Acho que não, mas eu já li alguns versículos, como o sem fé é impossível agradar a Deus. Aí vai a introdução do capítulo, né? Está demonstrando, então, está entrando no texto, para então depois dar exemplo de fé. Então nós notamos essa grande nuvem, nós estamos amontoados nessa grande nuvem de testemunhos. Foi a vez deles, agora é nossa. Entendeu? Sofreram? Por que nós não podemos sofrer por uma causa tão nobre? Não tem pessoas que sofrem como ladrão? Não tem? Por aqui não tem gente que sofre como ladrão. Não tem pessoas que sofrem por se intrometerem na vida dos outros? Não tem pessoas que sofrem por falso testemunho, Tem pessoas que sofrem de variadas maneiras, menos pela causa nobre de Jesus Cristo. Não querem sofrer. Querem ter a vida fácil, folgada, sem compromisso. Eu fico pensando como é difícil você levantar para vir para a igreja. Eu já tive dificuldade. Canseiro, trabalho a semana toda, ainda tenho que ir para a igreja de manhã, de noite, cansado. Eu tenho um filho que está trabalhando, Mateus é trabalhando. Domingo passado aconteceu um negócio meio chato. Ele estava de folga, ele trabalha com um dia trabalho, outro dia de folga. Aí, quando foi domingo passado, ele estava de folga, trabalhou o dia todo no sábado, domingo de folga, então, Mateus, bora para a igreja, está de folga. Nunca mais você foi para a igreja, porque o tempo está trabalhando, hoje está embora para a igreja. Eu estou de folga, estou descansando, estou cansado, papai, tá bom. Aí eu não quis obrigá-lo, aí quando de noite ele foi trabalhar. Mateus não estava de folga? Estava, mas me chamaram para trabalhar. Aí, como é que eu estava cansado? Vai para a igreja, rapidinho ficou descansado. Sabe o que é isso? Eu disse para ele, a nossa pressa para resolver nossos problemas aqui. Parece que vindo para a igreja a gente não tem resultado nenhum, vai trabalhar tem. Você não vem para a igreja para ir pescar, vai caçar. Porque você vê na sua vida cotidiana mais valor do que cultuar a Deus, tirar tempo para Deus. Deus lhe dá 6 dias para fazer tudo o que você precisa. Um dia para Deus, é muito. Às vezes um dia não fica nem para folga com a família. Cada um tira para se cansar mais nos bares, na mesa dos bares. As pessoas tiram para se cansar em outras atividades mundanas. Pessoas que se dizem crentes. Aí você tem que pensar, é crente? Ele disse que é, né? Agora a gente pensava que ele lá, mas o testemunho está sendo dado. Então nós estamos sendo rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Deixemos todo embaraço. Se nós temos uma lista tão grande de pessoas que sofreram por uma causa tão nobre, por uma causa tão gloriosa, que sofreram, às vezes, sem pensar no conforto, sem pensar na vida fácil, sem pensar nas alegrias daqui, se desembaraçaram com Deus, para adorar a Deus, para dar tempo para Deus. Aí eu tive pensando, irmão da igreja lá, que você para fazer faculdade, você tem que ler muito, para terminar um curso de TCC, você tem que ter muitos livros. Para fazer comparação, você tirar o seu texto que você vai apresentar ao TCC. É assim? Lê livros com volume muito maior do que esse aqui. Muito maior, porque tem que ler um conjunto de livros. Você não pode ler só um para fazer um TCC. Mas na hora de ler a Bíblia não consegue ler toda. Não é. Por conta do nosso apego à nossa vida terrenal. Por conta de que eu vou cuidar da minha roça.
Vou para casa só de noite porque deixa eu descansar um pouco. Vou para a igreja só de noite porque de manhã é chato. De manhã é chato. Embaraço. Você está embaraçado no sertão. Perdendo o tempo que deveria dar para Deus. Que você, com todas as qualidades mostradas no capítulo 1, ele ainda não está sendo honrado como o Senhor que você disse que crê. Vemos a continuação do versículo do capítulo 12. Deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando, a outra palavra, hein? Olhando firmemente. Olhando firmemente. Veja que a palavra firme é apresentada várias vezes. Olhando firmemente, assim, entendeu? Assim, olhando para Deus. Mas tem gente que parece olhar para Deus e depois fechar. Assim, tá vendo? Olha firme, olha olhando, olha para encarar a Deus, mostrando então que Deus precisa ser notado. Você olhar firmemente, a ideia de você notar Deus. Olhando firmemente o autor e consumador, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumação da nossa fé, o qual, tendo por gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, a ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Mais uma vez entra a palavra considerar. Entra a palavra considerar. Considerar. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tal oposição. Tal oposição. Preste atenção na expressão. Tal oposição. Não foi uma oposiçãozinha ridícula. Só discordou do que eu pensava e pronto. Ele teve que lutar de forma dura contra a oposição dos pecadores. Pense agora quanto você gastou para aceitar Jesus Cristo. O trabalho que você deu. O tanto que você ficou na oposição. O tempo que você demorou de tanto ouvir o Evangelho e demorou tanto para aceitar. Você estava contra Deus. Até que um dia você se rendeu. A rendição é uma palavra de guerra que dá a ideia de que você não tem mais como combater. Ou você se rende, ou morre. Diante de Jesus Cristo, a ilustração é a mesma. Render-se diante de Deus. Uma pessoa se rende diante da obra redentora de Cristo. Não vai para o inferno. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. As pessoas podem até fazer os seus caminhos. Mas no final, ele vai chegar à conclusão de que não foi o melhor caminho. Então, Cristo suportou a oposição dos pecadores. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Daí a motivação dos cansaços. A motivação de olhar para o culto a Deus como coisa chata. A motivação de não se importar, de aprender a palavra de Deus. A motivação de não atentar para valores espirituais. Está sempre cansado. Irmãos, a coisa é tão ruim que a gente chega a visitar crente e sai desgostoso, porque parece que você vai visitar um crente, às vezes ele recebe mal. Você vai visitar um crente daquele que se diz desviado, que eu desviado. Parece que aí nem enche a boca, desviado. Eu sou crente, mas sou crente desviado. Eu não conheço esse tipo de crente na Bíblia, não fala. Já fala de crente desse tipo é olhado como condenado, não como desviado. Se é que é crente. É como condenado. Não tem crente desviado. Tem pessoas condenadas com título de crente. Então, quando olhamos para o livro de Hebreus, ele está mandando nós considerarmos com a finalidade de não nos cansarmos. Porque ele é o nosso descanso.
Então, no capítulo 4, ele é apresentado como nosso descanso. Cristo, nosso descanso. E para nós não nos dizermos cansados de Deus, nós temos que considerar o que Ele fez por nós, como nós olhamos no capítulo 1. O que Ele é no capítulo 1. Como escapar da eterna condenação no capítulo 2. Como Ele se apresentou como o nosso sumo sacerdote, que suportou a nossa transgressão no capítulo 5. E agora está falando para os crentes para olhar firmemente para Ele, olhar para frente. Olhar com vista do céu. Olhar para Jesus Cristo como aquele que pagou o preço para que você e eu não façamos parte do grupo que vai para o inferno. Se você fez isso com 7 anos, com 8, com 10, com 12, você precisa sempre manter esse seu compromisso e não olhar para as escolinhas perversas que não querem nem saber de Deus, porque suas famílias foi a lição que receberam de suas famílias. Os coitados estão pagando o preço de famílias desajustadas. Dos 15 anos para frente, esquece de entender por Deus. Irmão, eu fui da igreja, meu pai era da igreja, meu pai era missionário, até isso você já viu. Meu pai era missionário e ele pagou. Que vergonha para nós. E ele pagou. Já foi um monte de coisa na igreja, menos crente. Por quê? Porque não considerou Jesus Cristo. Estamos então estimulados a considerar. Estamos estimulados no capítulo 13 a ter uma vida cristã das lembranças que Deus fez. Capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela nos hospedar anjos. Entra a nossa obrigação espiritual uns com os outros. A hospitalidade. Então, eu estou agradecendo a mão Eurica que nos oferecendo a hospitalidade em sua casa. Faz parte da convivência espiritual. Se nós fomos amados por Deus e nós não demonstramos isso pelas pessoas, então nós estamos negando a Deus. Não sei se algum de vocês aqui já prestaram atenção na separação dos 10 mandamentos. São 10, né? 4 são ligados à pessoa de Deus. Não é, Cristina? 4 ligados à pessoa de Deus. Quais são? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outro Deus diante de mim. Deus está se apresentando como único, como Senhor, como aquele que não pode ter ninguém acima dele que tire o seu lugar. Aí o outro, não farás para ti mais de escultura, para que Deus não seja visto como imagem. O 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ai meu Deus, ai meu Deus, sem nenhuma finalidade objetiva. Embora expresse que conhece a Deus, mas nem sempre está dando a glória da vida dele. E o 4 é qual? Lembra do sábado? Lembra do sábado, guarda o sábado. Irmãos, quando olhamos para o sábado, nós temos que ver o sábado na Antiga Aliança como um objeto de que Deus era o Senhor do sábado, não o dia. O sábado foi dado para que as pessoas descansassem em Deus, com 2 motivos. Primeiro, quando saíram da terra do Egito, para dar a ideia de que Deus descansou das suas obras. E na entrada da terra prometida, o sábado foi lembrado como aquele dia em que Deus os tirou da terra do Egito. Quando Deus tirou a nação de Israel da terra do Egito, foi um descanso para eles. Então eles deviam lembrar que eles receberam o descanso de Deus. Em Jesus Cristo nós temos as 2 motivações. Nós somos escravos, tá, do pecado e saímos, né, do Egito antigo. Deus nos libertou do Egito. Então Cristo é o alvo do nosso serviço a Deus. Adoramos a Deus no domingo não é por tradição religiosa. Adoramos porque a igreja reconheceu isso em Jesus Cristo.
passou a cultuar o Deus no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Cristo ressuscitou. No primeiro dia da semana, Jesus Cristo se encontrou com os discípulos 2 vezes no primeiro dia. No primeiro dia da semana, nasceu o dia de Pentecostes, nasceu a igreja. No primeiro dia da semana, a igreja se reuniu para orar em favor do Pedro. Toda adoração ela passou a ser feita no primeiro dia da semana, porque o primeiro dia da semana foi o dia que Deus realizou todas as coisas, uma vez que Ele é o primeiro, deve ser o primeiro. Então, nós não guardamos o sábado, não é por tradição, simplesmente. É porque Deus previu esse dia como o dia da alegria. O dia que Cristo venceu a morte. O dia em que Cristo venceu o inferno. O dia em que Cristo venceu o mal. Também nós olhamos no livro de Hebreus, todo o restante do livro de Hebreus, a nossa necessidade de oferecer a Deus o nosso culto de louvor. Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16. Portanto, ofereçamos por meio sempre. Ofereçamos sempre. Como é que está na tradução de vocês, atualizada? Como é que está aí? É o 15? É. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre. 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 Sempre quer dizer hoje sim, amanhã não. Esse mês, no outro de novo. Sempre quer dizer vamos fazer de tarde e depois vamos fazer outro dia qualquer. Sempre quer dizer eu sou crente hoje, depois não. Se eu quiser voltar, eu volto a ser crente. É assim? Não. Sempre é? Todo tem continuidade. Contínuo. Contínuo. Tá? Isso é a ideia de sempre. Isso é a ideia de continuidade, de rumo certo. Não é assim que mais o tivesse mestrando se apresentado como rumo certo? Então o rumo certo deu errado para ele, foi para o inferno, não foi? Então vamos ver, eu estou na mídia. O rumo certo deu errado para ele, estava fora do rumo. Mas isso é o rumo certo, então é sempre, somos orientados a andar sempre. Entendeu? Sempre. Portanto, oferecemos sempre por meio dele de quem? Jesus Cristo. Certo? Portanto, oferecemos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Entendeu? Como ele está no livro de Hebreus encantador, porque ele faz essa grande diferença entre a antiga aliança e a nova, colocando Jesus Cristo no centro, no meio da nossa relação. Portanto, oferecemos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam seu nome. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. A parte prática do nosso relacionamento com Deus envolve o relacionamento com as pessoas. Nós não podemos desprezar uma pessoa por ser chata. Nós perdemos essa pessoa porque nos parecemos mais chatos do que elas. Não podemos desprezar uma pessoa por ela ser má, porque também nós não somos bons. Nós não somos as melhores pessoas. Nós somos diferentes. Nós somos orientados do modo de Deus. Mas nós não somos melhores. Nós não somos melhores. Então veja o encanto do livro de Deus, como ele faz questão de apresentar o livro. Agora, por que o livro de Deus foi escrito? Já pensaram nisso? O livro de Hebreus foi escrito porque a comunidade de crentes judeus estavam querendo voltar para a antiga aliança. O livro de Hebreus foi escrito para um grupo de pessoas deprimidas que não estavam vendo em Cristo a glória que Cristo tem. Eles não estavam olhando para Cristo com esse olhar que está escrito. Eles precisavam ser estimulados por pessoas que deram testemunho disso. Eles precisavam ficar estimulados de que o sumo sacerdote, houve sumo sacerdotes e levitas bons, que fizeram seu papel decente. Muitos deles, nós temos Samuel como um grande sumo sacerdote. Está lá entre os heróis da fé, não é? Samuel, já viu? Está lá entre os heróis da fé. Foi um bom sacerdote. Mas nós vemos um mau sacerdote como Eli. Mas nós não queremos nos espelhar nos maus.
A Bíblia não está nos orientando a espelhar-nos pelo pior, está dando-nos, iluminando-nos a olhar para os melhores, para dentro do Deus, não é para o que fracassou. Está nos estimulando a andar de uma forma correta, de forma certa. Por esse estímulo entre as pessoas ele é profundamente importante. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele, Jesus Cristo a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, os crentes, naquela situação que viviam, sendo perseguidos, sendo estimulados para voltar para a antiga aliança, eles precisavam ter entre eles um relacionamento efetivo e afetivo que correspondesse à glória de Jesus Cristo. Então vejamos que nós estamos nesse pacote. E nós somos poucos. Eu disse para vocês que quando eu aceitei o Evangelho, eu nunca me interessei de olhar para grandes igrejas, encantamento para grupos de grande mocidade. Eu nunca me encantei com essas coisas fúteis. Eu nunca me encantei com essas coisas. Mas quando nós olhamos para essas verdades, nós olhamos o quanto vale a pena gastarmos nossa vida com o que interessa, o que dá resultado para o reino celestial. Cristo veio para nos estimular isso. Cristo veio para nos proporcionar essa segurança. E os crentes no livro de Hebreus dizem que estavam completamente inseguros, sendo maltratados, perdendo casa, perdendo parentes, perdendo o que eles tinham de mais essencial para a vida. Estavam querendo voltar para trás. Então o livro de Hebreus foi escrito para esse estímulo para eles e serve plenamente para nós. Agora, nosso ambiente não está diferente. Nós vivemos momentos muito ruins para a história do crente aqui na nossa pátria. Embora livre, mas nós lidamos com muitos grupos de crentes que desprezam Deus com o nome de crente. E nós somos diferentes. Que Deus nos abençoe. Amém. Bendito Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Te agradeço.